Salve, salve nação corintiana. Vamos aí para mais um vídeo. Vamos estar reagindo aí alguns corintianos, alguns canais corintianos falando sobre o Corinthians, sobre essa derrota aí por 1-0 contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Infelizmente a vitória não veio, o time jogou pessimamente. Primeiro tempo, segundo tempo deu uma melhorada ali, mas não foi o suficiente para conseguir conquistar pelo menos um empate fora de casa. Vamos ver se o Corinthians volta a jogar bem depois da chegada dos reforços. Lembrando para vocês que agora, dia 3 de julho, vai estar abrindo a janela. O Corinthians vai estar pagando lá o que deve e vai estar saindo do transfer ban. Aí vai estar chegando os reforços, tá aí para chegar com o Edjar, Matias Rojas, entre outros que o Corinthians vem negociando aí, que não fala a público, né, para nenhum outro time chegar e tentar atravessar o negócio do Corinthians. Então deixa aqui nos comentários se você acha que o Corinthians vai estar conseguindo sair aí dessa má fase, né? Paranaense parece um resultado mínimo, apertado, né? Mas para quem acompanhou o jogo, viu que o Atlético poderia ter vencido, inclusive no primeiro tempo, com um resultado até maior. Teve um gol anulado, inclusive, mas bem anulado, naquela falta da tecnologia gol não gol, mas dessa vez, diferentemente do jogo do Palmeiras com o Bahia, em que a gente até ficou na dúvida, nesse caso aí deu para ver claramente que a bola não entrou na cabeçada do Vitor Roque, que marcaria o seu segundo gol no jogo, ainda no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo. Mas o Cássio foi um dos melhores em campo. O Cássio impediu com que o Atlético Paranaense vencesse o jogo até por um placar bem mais elástico. A trave também acabou sendo um dificultador, mas o Atlético realmente criou para fazer mais gols no primeiro tempo. E mesmo no segundo, quando o Corinthians melhora em termos de volume e posse de bola, ficando um pouco mais com ela, trocando passes, as chances mais claras foram do Atlético. Coelho duas vezes, uma delas na trave, o Vitor Roque também obrigando o Cássio a fazer mais uma das tantas defesas que ele fez no jogo. Sim, esse foi o resumo da partida. O Atlético começou o jogo marcando alto, marcando pressão, em que até os 15, 20 minutos do primeiro tempo o Corinthians sequer conseguia sair para o jogo. Sim, estou falando sério, o Corinthians não conseguia trocar passes, mesmo no tiro de meta. Era uma marcação alta tão forte que o Corinthians entregava em vários momentos a bola para o Atlético Paranaense. E mesmo quando o Corinthians ameaçava pegar essa bola para ir para o campo de ataque, quando melhora ali a partir dos 30 minutos, a transição defensiva muito bem feita pelo Atlético Paranaense, que é um time sem treinador. Vejam só, é uma engrenagem que funciona mesmo sem um comandante. Tá lá o Wesley Carvalho, que era do sub-20 do Palmeiras, que é do auxiliar do Atlético, que foi alçado a essa condição, enquanto o Alexandre Matos, o Petralha, eles não decidem quem será o novo comandante. Mas o Paulo Turra deixou uma engrenagem juntamente com o Felipão do ano passado, que funciona. Os caras sabem o que fazer com a bola. É um time muito bem treinado, gente. E que sabia muito o que fazer. Marcava muito forte, o Corinthians mesmo quando pegava a bola, tinha uma marcação dobrada, tripla muitas vezes, em que acabava perdendo a bola e o Bento não fez uma defesa difícil. O Corinthians não conseguiu criar chances claras que a gente imaginasse assim, pô, aqui vai sair o empate. Não, o primeiro tempo, então, apesar de uma melhora do Corinthians ali, dos 30 minutos em diante, tentando alguma chance que outra e tudo mais, quem propunha o jogo, quem chegava mais ao ataque, quem obrigava o goleiro adversário a fazer milagres era o Atlético Paranaense, que, repito, poderia ter vencido por um placar até mais elástico. A gente teve algumas atuações individualizando um pouco mais o jogo, né? Porque o Atlético, sem o Fernando, lateral esquerdo, teve uma lesão grave, colocou ali pelo lado, digamos assim, o Christian, mas ao mesmo tempo revezava com o Canóbio, né? Porque às vezes o Vitor Roque, que era esse jogador do comando do ataque, fazia parceria, uma parceria muito boa com o Vitor Bueno. Mas é um time, como eu disse, que tem movimentos muito bem organizados, orquestrados, e busca nesse jogador de 18 anos, a referência técnica do time, a possibilidade de fazer gol, e ele realmente é diferenciado. Muitas vezes ele ficou no mano a mano com o Gil, uma covardia, né? Saindo de trás, muitas vezes, do zagueiro do Corinthians e chegando na frente, porque ele tem velocidade, força física, capacidade, talento, é impressionante. Esse moleque tem 18 anos e ele já assombra aqui no futebol brasileiro. Aí o Corinthians, por outro lado, manteve a mesma estrutura do jogo contra o Santos, só com a diferença do Bruno Mendes pelo Fagner, né? Ou do Fagner pelo Bruno Mendes, porque o Fagner está suspenso, o Bruno Mendes chegou e ele não apoia, né? O Fagner fez um ótimo jogo na Vila Belmiro. E o Bruno Mendes, até em alguns momentos,
começou a tentar acompanhar mais o Biro lá, que está mais à frente pelo lado direito, mas a marcação acabou impedindo eles ali de trocarem muitos passes. Vem o segundo tempo e aí o Luxemburgo acaba tendo que fazer trocas até de certa forma óbvias, por quê? Porque nesse 4-1-4-1, o Yuri Alberto fica isolado lá na frente, e aí você tem o Rony na cabeça de área, né, como primeiro volante, e aí esses 4 jogadores, né, o Maicon, o Juan, o Biro e o Roger Guedes pelos lados, né, recompondo, o Roger com muito mais liberdade, o Yuri fica isolado lá na frente, o Roger Guedes toca nele para ver se ele resolve alguma coisa, individualidade, ou seja, dificilmente o Corinthians conseguia construir alguma jogada, isso no primeiro tempo, mas melhora no segundo. O Juliano entra na primeira função. O Rony foi muito mal, o Maicon muito mal, o Matheus Bidu muito mal. Esses jogadores praticamente não atuaram hoje. E o Juliano entra como primeiro volante, que foi um teste feito no jogo treino contra a Portuguesa, né, nesse período da data FIFA. E eu até falei aqui, bom, ele testou o Paulinho de primeiro volante e estava funcionando. O Juliano, que perdeu espaço no Corinthians, que jogava bem de segundo homem com o Lázaro e que a gente sabe tem qualidade técnica, não está conseguindo jogar, mas enfim, pode funcionar porque ele, em tese, tem mais qualidade que o Rony, entrou nessa primeira função. Melhorou um pouco, mas muito por conta do cenário do jogo, tá? Não vou aqui, digamos assim, tapar o sol com a peneira ou, né, enxergar coisas que não aconteceram. O Atlético não conseguiu manter o ritmo e mesmo assim, como eu disse, criou as chances mais claras do jogo no segundo tempo. O Corinthians perdeu mais uma, sem novidade nenhuma, hein? Sem novidade nenhuma. Atlético Paranaense 1, Corinthians 0. E olha, não tô zoando não. Excelente resultado pro Corinthians. Excelente resultado pro Corinthians. O Benja tá maluco? Tô não. Pra quem viu o jogo, o Atlético Paranaense fez um primeiro tempo arrasador. O Cássio fez no mínimo 3 grandes defesas e teve 3 bolas na trave do Corinthians. Então, se esse jogo tivesse acabado 5 ou 6-0 para o Atlético Paranaense, pelo que foi a partida, teria sido um resultado absolutamente normal. Chutes a gol do Corinthians, nenhum lance de perigo. Uma coisa surreal o que o Corinthians fez. Sabe? Aí eu vejo as pessoas falar assim para mim, pô, Benja, mas você pega pesado. Pô, Benja, mas você só critica o Corinthians. Eu pergunto para vocês, o que vocês querem que eu elogie? O Cássio. Para variar, o Cássio é monstro. Todo jogo, ou o Cássio evita uma derrota, ou ele evita uma goleada. O que mais vocês querem? Primeiro tempo do Gil hoje, meu Deus do céu, cara. O Gil não ganhou uma bola. Matheus Bidu. Entrou o Fábio Santos no segundo tempo, mal. Aí, meus amigos, substituição no intervalo. Sai Rony e entra Juliano. Esperar o quê? Maicon. Eu não sei o que aconteceu com o Maicon. Mas o Maicon não consegue jogar no Corinthians. Ele não consegue jogar. Yuri Alberto. Aquela coisa de sempre. Fura bicicleta, mata a bola com a canela. Sabe? Roger Guedes. Também não fez nada. Enfim, o Corinthians jogou muito mal. Como vem acontecendo sempre. Dentro de casa ou fora de casa. Não tem mais Santos Futebol Clube para o Corinthians pegar aí. Porque o time do Santos é muito fraco. Apesar que nesse campeonato aí o Corinthians já perdeu para o Goiás, está na zona de rebaixamento, empatou com o Cuiabá e perdeu para o América, hein? Também perdeu para o América na Copa do Brasil. O Roque, o Vitor Roque, meu Deus do céu, que esse menino joga de bola. Só ele sozinho. Ele deixou a defesa do Corinthians atordoada, ele sozinho. Então o Atlético mereceu vencer, mereceu ganhar, ganhou de pouco. Agora, já se inscreveu. A Gaviões ligou os sinalizadores lá, sabe que isso não pode. O Corinthians já conseguiu efeito suspensivo lá dos gritos homofóbicos para jogar domingo, 11 da manhã contra o Red Bull na Arena. Provavelmente vai ter mais algum problema aí pro Corinthians. Não é isso que o Corinthians está precisando. O que o Corinthians menos precisa hoje é de problema. De problema tá até aqui. E eu não vejo soluções para esses problemas todos.
Gente, o time do Corinthians é muito fraco. É muito ruim. O Lucha, em 13 jogos, só tem 3 vitórias. Uma foi contra o América Mineiro, assim, ó. Foi contra o América, se eu não me engano. América, Santos, Fluminense. Acabou. O índice de aproveitamento é muito ruim. O Corinthians está ali, o Corinthians não consegue sair daquela zona do rebaixamento. E jogando do jeito que está, não vai sair, gente. Não adianta se iludir quando ganhou do Atlético Mineiro, que teve aquela baita atuação na arena, ou pegou aquele time do Santos que é muito ruim e o Corinthians fez 2-0. Não dá para se iludir. O Corinthians joga uma partida boa, joga 10 ruins. Não tem uma sequência, não tem uma esperança, não tem nada. Sabe? Sei lá, cara, é desolador, é desanimador. E aí os caras falam, pô, mas você só reclama, pô, você nem parece corintiano, você só critica o time. Pergunto de novo, vocês querem que eu elogie o quê? E o Mantuan foi vendido por 2 milhões de euros, por 40% dos direitos. 2 milhões de euros. 2 milhões de euros. Fala pra mim. Olá, fiel torcida corintiana! Olá, amigos e amigas ligados aqui na TV Placar. Depois de Corinthians 0, Atlético Paranaense 1 em Curitiba. Que grande vitória do Furacão! E mais uma derrota do timão de Vanderlei Luxemburgo. E antes de falar dessa queda corintiana, eles podem terminar essa rodada na zona do rebaixamento, hein? Fiquem ligados aqui na TV Placar, se inscrevam no nosso canal no YouTube, deixem o seu like, curtam a nossa programação e à sua disposição, especialmente para você, feito por nossa equipe da TV Placar, um cardápio variado com o nosso carro-chefe de segunda a sexta. Corinthians perdeu por 1-0 e foi pouco, hein, gente? Podia ter sido mais, hein? Podia ter sido 2, 3, 4, sem exagero. 3 bolas na trave da equipe do Corinthians, né? Ainda estava 0-0, o Cássio já tinha feito grandes defesas no primeiro tempo, aí o Vitor Bueno manda uma bola na trave, depois outras 2 já com 1-0 no placar também seriam lances perigosos a favor do Atlético Paranaense, mas a trave salvou o timão de um vexame maior, né? Não estou exagerando não, pelas defesas do Cássio e pelas bolas na trave, 3, o Corinthians podia ter tomado aí uma pancada histórica para a equipe do Atlético Paranaense. Ficou bom, 1-0, tá de bom tamanho, resultado normal pelo que o Corinthians vem produzindo, time totalmente irregular. Especificamente nesse jogo, para não ficar repetindo o que a gente tá vendo lá atrás, se bem que também, se eu não falar nada aqui, vocês só olharem os comentários passados, tudo que eu falei lá atrás está aplicando hoje, porque não tem nenhuma novidade, né? A novidade é quando o Corinthians conseguir 3, 4 vitórias consecutivas jogando um bom futebol. Acho que isso a gente não vai ver essa temporada, tá? Eu não preciso ter bola de cristal, né? Mas acho que você vai concordar comigo, né, torcedor corintiano? Acho que a gente não vai ver isso, não. Nessa temporada, não. A não ser que os reforços cheguem e façam alguma coisa muito diferente. Mas o Corinthians é um time sem alma, é um time sem pegada, tudo no jogo de hoje só, tô analisando o jogo de hoje só, tá? Sem alma, sem pegada, sem vibração, sem organização, bola queima no pé dos jogadores. E sabe o que parece? Fazer aqui uma alusão àquele cara que tá trabalhando numa fábrica, que não tá gostando do trabalho, sabe? O cara vai porque é obrigado, né? Tem que ganhar o pão de cada dia lá, né? Pra garantir o leitinho das crianças, né? Entendeu? Chega lá 8 da manhã na fábrica, tem que ficar até às 6 aqui, hein? Aí tem uma hora de almoço, dá uma esticadinha, aquela pestanejada, dá uma enrolada no final da tarde e volta para casa. E aí quando chega em casa fala, amanhã eu tenho que voltar para lá. É isso, tá? É assim que eu vejo o Corinthians. Os caras estão jogando no Corinthians, né? Que má vontade, Poxa, gente, né? Que coisa, né? Bom, o Cássio tava aí para salvar o time de um vexame maior. Zaga corintiana mal, com Gil e Caetano, Bidu mal, e o Bruno Mendes é apenas um cara que marca, e que não é aquele lateral que vai avançar. O Corinthians tem que ter um lateral, gente. Tem que ter um lateral que ataca, né? O futebol de hoje você tem que ter um lateral que ataca, não dá para ser o Bruno Mendes. O Bruno Mendes é zagueiro, bota o Bruno Mendes então na zaga. Meio campo do Corinthians, o Rony só marca, mas nem isso ele fez bem feito. O Maicon esquece aquele cara que foi campeão brasileiro no Corinthians, esquece. Juan mal.
Roger Guedes, o melhor jogador da temporada, muito abaixo da crítica. O Yuri Alberto tentou uma bicicleta no segundo tempo. Cuidado, Yuri Alberto, vai machucar a bacia, meu garoto. Não inventa. Faz o arroz com feijão que já tá difícil, hein? O Biro, muita correria também. Aí um time desorganizado, o cara não consegue também desenvolver mais. Aí no segundo tempo, o Fábio Santos entrou, da Juliana, bom, enfim. Do lado do Atlético, um time mais organizado, com figuras que realmente estão afim de jogar. O Fernandinho fez uma grande partida, o Bento esteve muito bem, os zagueiros, Pedro Henrique, ex-Corinthians, olha só o Pedro Henrique, ex-Corinthians, Eric joga muita bola, Vitor Roque excepcional, o Barcelona está contratando uma joia do futebol brasileiro, e esses caras, Kelvin, esses Canóbio, conseguiram colocar um futebol muito mais vistoso, muito mais organizado, muito mais equilibrado, muito mais antenado com as coisas, né? Por isso que o Atlético chegou a essa vitória, apesar de ter perdido o técnico nessa semana, hein? Então tá aí, rapaziada, esse foi o vídeo. O Coringão perdeu mais um jogo. Sobre o lateral direito ali, o Fagner não pôde jogar. O Bruno Mendes joga muito recuado, é um zagueiro, não avança, não apoia. O Corinthians sentiu muito ali. Rafael Ramos tá aí, não sei o que tá fazendo no elenco, não joga, porque não dispensa ele logo, fica pagando salário aí à toa. Mas informações que tem aí, rapaziada, que o Corinthians tá atrás de um lateral direito, e tem nome já, é o Montiel, argentino, lateral direito, e Sevilha, tá no Sevilha ainda, eu acho, não lembro. Se não me engano, jogou a Copa do Mundo com a Argentina também, vai chegar para somar, tem idade avançada também, mas é um lateral de ofício, melhor que Rafael Ramos com certeza. Vamos ver como é que vai acontecer o desenrolar das negociações aí durante esse mês de julho, lembrando que a janela abre dia 3 de julho, o Corinthians vai estar recebendo aí reforços novos, como eu já falei para vocês. Mas vamos ver se o Corinthians consegue melhorar aí com o tempo, com os reforços novos, para se preparar para o próximo jogo. O próximo jogo é contra o Liverpool na Libertadores. O Vanderlei Luxemburgo já deu entrevista pós-jogo contra o Atlético Paranaense falando que quer poupar. Vai perguntar para a diretoria se tem o aval da diretoria para ir com reservas contra o Liverpool, já que é um jogo que ele não quer colocar os titulares, ele quer poupar para conseguir uma vitória dentro de casa contra o Bragantino. E pensando também na Copa do Brasil, que já é na próxima quarta, tirando essa quarta, próxima quarta, contra o América Mineiro, daqui mais ou menos uma semana e meia, certo? O vídeo foi esse, rapaziada. Se vocês concordam que o Corinthians foi muito mal, querem dar sua opinião sobre o jogo de hoje, sobre a contratação do Montiel que pode vir, o Ediar, Matias Rocha, que tá tudo certo já, deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal que é novo, tá, rapaziada? Vai estar ajudando demais. Deixa o dedão no like aí para subir os números de likes. E também, rapaziada, segue nós aí na página do Facebook e do Instagram, que vai estar ajudando demais. A gente sempre tá postando notícias lá diariamente, bem mais do que aqui, tá? Aqui a gente também traz mais informações repassadas assim, como reagindo e tudo mais. Lá informações mais atualizadas, que a gente atualiza bem mais rápido por lá, através de foto, não precisa gravar vídeo, editar tudo mais, tá certo? Então também segue nós lá no Insta e no Face. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço.